Alô, amigos e amigas, estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana e já estamos com o programa em novembro. Faltam poucos dias para o final de 2017, 2018 se chegando por aí. Copa do Mundo, eleições para governador, para presidente, enfim, o país vai ter muita movimentação política, econômica e social no ano de 2018, que está se aproximando de todos nós. Nardon Inazzi, auditores e consultores, há 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto, conectando destino, conectando pessoas. Sulpetro, em favor da revenda e do consumidor gaúcho. E Celulose Rio Grandense, há mais de 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Nossa Economia e Desenvolvimento também tem o apoio do Sindareia, construindo o Rio Grande forte. Quero mandar um abraço para todos os nossos telespectadores, seja na região metropolitana de Porto Alegre, de Cachoeirinha até Parobé, Novo Hamburgo, São Leopoldo, e sobretudo o pessoal lá, principalmente, que tem muito retorno, Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida e Xangri-Lá, onde nós estamos na rede comunitária de televisão, a RCT, aqui no nosso estado. Pois este mês de novembro marca também um importante marco, né? Digamos assim, nas relações capital-trabalho do Brasil. Começa a vigorar agora, dia 11, a nova reforma trabalhista. E claro que esse é um assunto que traz muita controvérsia, muita discórdia, muitos pontos de vista contraditórios e tal, muito apoio e também muita oposição, e principalmente a área sindical, dos trabalhadores, sobretudo daquelas grandes corporações, sejam elas da área privada ou da área pública. E para falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto que mexe com todos nós, eu convidei para vir aqui a Margarete Cunha Daló. Margarete, muito prazer em tê-la aqui pela primeira vez, espero que de muitas vezes no programa. Muito obrigada, Silvio, pelo convite, é um prazer enorme. Primeiro, gostaria de parabenizar, porque eu sei que agora, amanhã, teríamos o lançamento do teu livro. Exatamente, na Feira do Livro, né? Muito importante isso, muito bom. Bom, com relação à reforma, especialmente, se houve muita coisa, né, Silvio? Até que efetivamente agora, já no dia 11, ela já entra em vigor. Né? Ela foi chancelada pelo Executivo, pelo Michel Temer, nosso presidente, lá em julho, mas ela só entra agora em vigor. O que me parece, assim, que o Brasil precisava dessa reforma trabalhista, né? Era uma necessidade, porque o que se vê é um empresariado muito acuado inibido no seu desenvolvimento, né? Das suas empresas, né? O que se tinha, a forma como se tratava das contratações no Brasil, né, deixava a empresa muito engessada, né? Porque, na verdade, assim, o que se vê, né, e eu acho que isso é o mote da questão, se vê, sim, uma proteção grande ao trabalhador, ok, ele é o hipossuficiente da relação, então, efetivamente, é o que se espera do poder público, que ele proteja o hipossuficiente, mas o que se tem, assim, é que o empresariado, com a carga tributária tão forte, né, que lhe traz problemas de operacionalidade da empresa, né? Porque a empresa não suporta muita carga tributária. Então, precisava se conseguir, né, a flexibilização desses contratos de trabalho. Eu acho que essa questão da reforma trouxe exatamente isso, essa possibilidade de flexibilização dos contratos de trabalho. Muito bom tu tocar nisso aí, Margarida, porque, na verdade, tu colocaste o termo adequadíssimo, que é a questão da flexibilização. Porque tem uma certa campanha que é feita por partidos, sobretudo sindicalistas, alegando que o governo vai tirar direitos. Não, nós vamos adaptar direitos a uma realidade nova. Vejam bem uma coisa, o mesmo sindicato que diz isso aí é aquele que alega que há uma taxa elevada de desemprego no Brasil. Ora, nós não somos uma ilha, né? Não somos um oásis no deserto, não. E nós temos que pensar também, Silvio, que nós tínhamos, né, até então, uma legislação que data da década de 40. Né? 43. Eu já ouvi em várias entrevistas algumas pessoas exatamente representantes de sindicatos dizendo, não, mas houve mudanças na legislação. Houve, mas minimamente havia uma necessidade, sim, de se adequar às novas relações. Tá? As relações trabalhistas hoje, elas tanto é verdade que essa reforma contempla a questão do home office, aquele que trabalha em casa, porque hoje em dia, com essas novas
profissões, tecnologias. Hoje, você tinha, as profissões era advogado, médico, economista, administrador, jornalista, arquiteto, engenheiro, e era isso. Hoje, você tem uma gama enorme de profissões, inclusive, que não demandam um escritório profissional, um ambiente físico. Ele é todo virtual. É virtual. Então, você precisava de uma legislação, inclusive, que contemplasse esse tipo de contratação. E eu acho que essa reforma trabalhista trouxe isso, trouxe. Agora, tem algumas coisas ali que eu vejo assim que vão ser difíceis de serem adaptadas ao nosso dia a dia. Por exemplo? Por exemplo, a questão da regulamentação do trabalho autônomo. Tá? Eu acho que o judiciário ainda vai levar um tempo para absorver essa questão. Porque o artigo 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho fala claramente assim, o que é o empregado. É aquele não eventual, subordinado, remuneração de salário, horário fixo pessoalidade, de trabalho, isso. Então, e aí o trabalho autônomo, ele diz o seguinte, que qualquer desde que tenha formalizado um contrato autônomo, não vai mais caracterizar a relação de trabalho. Então, realmente, isso eu acho que o judiciário ainda vai demorar um pouco para absorver. Até porque é nessa lacuna aí que a Margarete muito bem colocou, é que nós temos no Brasil 3 milhões de causas trabalhistas novas por ano. Não, impressionante. E o Rio Grande do Sul é um dos que mais demandam. E também se tem notícias, assim, estatísticas, de que o nosso tribunal aqui do trabalho, o nosso regional do trabalho, por ser composto de desembargadores tão expoentes, tão bem colocados, né, é uma referência em jurisprudência. Então, se sabe que as nossas decisões aqui fazem... São modelo para nacional, né? Exatamente, exatamente. Eu tive uma colega de mestrado, doutorado em Portugal, que ela é juíza do trabalho no Pará. E ela me disse, você é gaúcha e tal? Eu digo, sim. Eu uso muito a jurisprudência do TRT4, que é o nosso TRT aqui. Então, ele é um modelo, mas e sempre se teve essa vaidade, né, de que nós somos arrojados, que as nossas decisões fazem modelos, são vanguardistas, né, tanto o nosso TJ quanto o nosso TRT, mas neste ponto eu tenho a impressão que o conservadorismo vai falar mais alto, Silvio. Com certeza. Aliás, essa questão da reforma trabalhista, Margarida, eu sempre cito aqui no programa, inclusive, que era preciso mudar. Por exemplo, a previdenciária é outra. Quer dizer, a previdenciária, agora em novembro, o IBGE vai divulgar uma nova estimativa da taxa de longevidade do brasileiro. E ela sobe a cada ano, 2, 3 meses. Isso implica, na área privada, por exemplo, a área de seguro de vida tem que mudar e a área previdenciária pública também tem que mudar. Então, como passamos muito tempo, tanto na trabalhista quanto na previdenciária, fazer isso, por isso que a coisa hoje se torna mais grave, porque nós erramos no passado. De qualquer maneira, eu quero só alertar o seguinte, viu, Margarete? Muitas empresas, eu acompanho a economia, sou economista, consultor de empresas e tal, há 40 anos. Então, ao longo desse tempo, eu vi muitas empresas grandiosas serem levadas à falência por causa de causas trabalhistas, muitas delas ininteligíveis ao bom senso, mas por causa de uma legislação falha. Por exemplo, Rede Ferroviária Federal, Diários e Emissoras Associados, Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado, CRT, todas elas, a CRT foi privatizada, senão ela ia para falência. Então, isso aí mostra que realmente a adaptação, né, Margarete, a novos tempos, também deve ser acompanhada na legislação pertinente. Mas, com certeza. Agora, tu tocaste o ponto da reforma previdenciária. Aí, com relação à reforma previdenciária, Silvio, eu tenho já uma certa resistência. Não com relação à idade, não com relação, assim, até... Acho que essa nova adaptação 85, 95, né, que foi tentado desde do governo Dilma, né, que vem sendo falado, mas o que me preocupa, assim, o que eu vejo, assim, eu não vejo um Congresso com credibilidade para propor uma mudança de tão magnitude, sabe? Eu acho que nesse aspecto, assim, eu acho que não vão conseguir, não vai ser no governo Temer. Eu acho que não vai ser, com certeza. O governo não tem capital para isso hoje, né? Não, acho que não, infelizmente. Porque
vê, sim, uma necessidade de adaptação. Nós estamos no século XXI, né? E nós temos, às vezes, a nossa legislação remota ao início do século XX. É uma coisa... Veja bem, Margarete, nessa semana saiu uma matéria, se não me engano foi na Folha de São Paulo, a China, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, ela antes tinha uma política desde Mao Tse Tung, né, de que cada família deveria ter um filho só. Hoje, eles estão estimulando, no mínimo, 2. Sabe por quê? Porque a população está envelhecendo e a previdência social chinesa está indo à falência, exatamente por questões como nós estamos também enfrentando. Claro que a Margarete tem razão e eu também acho que isso tem que ter um pouco de paciência, um pouco de... A coisa é muito grave, é muito difícil e acho que o governo não tem esse capital político para fazer a reforma. Agora, em todos os países ela é feita, ela é adaptada, porque senão não tem como resistir isso, né? Então, eu acho que a reforma da Previdência não vai ser esse ano, talvez com um novo Congresso a partir das mudanças do ano que vem. Agora precisamos ter essa consciência, né, Silvio, de buscar novos parlamentares, alguém que efetivamente nos represente, né? Porque essa situação, se mantiver dessa maneira, o país vai a pique, não tenho dúvida disso. Certeza, porque o que se vê é que a política, e eu acho que essa última denúncia do Temer foi arquivada, justamente, eu ouvi muitos dos votos, né, deputados dizendo assim, eu sou contra, né, eu quero que ele seja julgado, mas na oportunidade, porque agora o que vai se fazer é um congelamento da política que reflete imediatamente na nossa economia e na sociedade. Né? Eu também acho isso. Agora, acho que credibilidade esse Congresso, infelizmente, não tem. Margarete, eu quero agradecer muito a presença aqui, tenho certeza que virá mais vezes, porque o programa sempre teve, desde ao longo dos quase 20 anos que nós temos no ar, né, desde o programa Contraponto, mercado imobiliário e agora economia e desenvolvimento, né, fora as atividades que eu desenvolvi nas grandes redes nacionais e aqui regional do Rio Grande do Sul. A ideia sempre foi essa, trazer assuntos de conteúdo, né? Porque a rede nacional, as redes locais, regionais, elas não têm esse espaço. E nós sabemos que quem dá opinião, eu já tive nas grandes redes, quem dá opinião lá tem certos limites que a editoria não permite, o comercial impede que haja. Então aqui nós temos pessoas como a Margarete, que eu trago aqui, que falam do conteúdo das coisas e falam francamente, colocam a verdade nua e crua. Como diz, doa a quem doer, né? Mas, na verdade, então, esse é o propósito do programa. Então, eu te agradeço muito, Margarete. Espero que venha mais vezes, com certeza virás, porque nós precisamos trazer essas ideias novas, essas ideias vanguardistas e mostrar, né, o caminho que está por aí, aquele que estamos percorrendo e que nós devemos percorrer, monitorando as coisas em função dos novos tempos, em função de que nós precisamos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais desenvolvida. Eu agradeço o convite e só gostaria de fazer me solidarizar, Silvio, com a campanha em prol do Hospital Beneficência Portuguesa. Ah, muito bom, muito bem falado. É verdade. Eu acho assim, nós, nessa última década, nós perdemos muitos leitos hospitalares em Porto Alegre e, com certeza, o Hospital Beneficência Portuguesa, né, que tem uma tradição de quantos anos? Mais de 50 anos, né, no Rio Grande, aqui em Porto Alegre, está com um sério problema e a tendência é fechar. É um risco desastroso para nós, né? Nós já tivemos o Parque Belém, nós tivemos ali o Vila Nova, que está coisa, o Independência, teve vários outros hospitais, aqui teve, lá na Zona Norte, teve aqui lá da Zona Norte. O Lazaroto, quer dizer, quanto mais a sociedade precisa de entidades da área de saúde, mais elas estão fechando. Veja o exemplo do Moinhos de Vento. O Moinhos de Vento está inaugurando essa semana mais 100 leitos. Por quê? A gente fica perguntando, por quê? Sabe por quê? Porque o Moinhos de Vento, o Mãe de Deus, são hospitais que são gerenciados segundo a questão privada, de gerenciamento. Então, este é o grande exemplo que nós temos quando nós condenamos muitas vezes o setor público, que precisa ter um gerenciamento melhor. O administrador público, Maria Garete, precisa ser um gerenciador com responsabilidade, ter resultados. E por isso que, lamentavelmente, foi muito boa a lembrança da Margarete, nós não podemos permitir que a Beneficência Portuguesa também tenha esse mesmo caminho, porque isso vai ser um grande desastre para a nossa saúde muito precária que temos aqui. Obrigado, Margarete. Eu que agradeço. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Até lá.